Boa noite, você que nos acompanha aí pelo Facebook, meu irmão querido, como você sabe, infelizmente nós não poderemos nos reunir pelos próximos dias, não iremos nos conseguir nos reunir, mas estaremos unidos em oração e os cultos serão transmitidos aqui. E agora, para começarmos o nosso culto, nós iremos cantar o primeiro hino, que é o 336. Mas antes queria fazer uma oração com os irmãos aí, onde vocês estiverem aí. Senhor Deus e Pai, abençoe-nos neste momento de adoração e ao cantarmos hino, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. 336. Pode nos acompanhar. Você que está nos acompanhando pode mandar um tchauzinho aí. Eu vi em doce sonho país melhor, a pátria além, mansões, jardins e tudo tão risonho, refúgio, a luz, a paz e ao bem. No mundo aqui as flores se murcharam, as aves já seu ninho abandonaram, e a alma geme em triste suspirar. Almejo lar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou e canto em triste exílio, eu quero ao lar, ao doce lar. Almejo lar, no barco busca o porto, as águas do regato mar. O filho vem da mãe ao seio absorto, eu quero ir também ao lar. Em meu viver, em riso ou desventura, também cantei, o eco só perdura. Qual triste voz, dolente a soluçar, almejo lar.
ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou e canto entristecido. Eu quero ao lar, ao doce Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti.
buscar o Mestre seguindo, por onde guiar, em gozo ou tristeza, sempre obedecer na fonte divina, sem nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Para os aflitos, bons atos de amor, sim, mais semelhante será o Salvador. Que bom que espero que você tenha gostado do nosso louvor nessa noite. Espero que tenha levado você para mais perto de Deus. Agora, dando continuidade ao nosso culto, nós vamos passar um vídeo aqui sobre do Provar e Vede. Mas antes, eu queria reforçar com você uma coisa. Como você sabe, provavelmente esse culto vai ser perpetuado por algum tempo, esse vídeo online, esse culto transmitido pela internet. Então a gente vai sempre colocar esse momento para você, para lembrar você que ainda você pode separar esse tempinho para já organizando as suas coisinhas do dízimo e da oferta. E foi mandado, você que é da igreja de Jacarandá, foi mandado para o grupo aí, ou vai ser mandado, o lugar onde você pode enviar o seu comprovante de dízimo. Você pode fazer um depósito na conta que está aí, que está aqui no grupo, certo? E depois você pode pegar esse comprovante e enviar para o Edson ou para mim pelo WhatsApp, para a gente poder fazer todo o processo aí que o tesoureiro costuma fazer antes de enviar para a associação, tá bom? Então agora é um momento para você meditar aí, e que por mais que o vídeo seja online, a gente também não pode esquecer de separar alguns tempinhos para meditar em coisas importantes, a mordomia e como Deus tem cuidado da gente. Provai e vede. História de hoje, história da redenção. Jones e sua esposa já haviam buscado conhecimento sobre Deus em outros lugares. Porém, não recebiam respostas satisfatórias para as dúvidas que os incomodavam. Através do DVD, Jones começou a obter as respostas para suas perguntas mais inquietantes. Olá, tudo bem? Jones estava decidido a mostrar o DVD que ele havia recebido de sua sobrinha. Sua alegria era visível, mas pouco contagiante. Seus parentes estavam lá mais por uma conveniência familiar do que interessados em assistir o vídeo. No versículo 3, lemos: Naquele momento, sua esposa, mãe, irmãs, filha, sobrinhos e cunhados não compartilhavam do mesmo sentimento. Pois o tempo está próximo. Principalmente Carlos, seu cunhado, que de imediato se colocou em oposição ao que ele estava propondo e se mostrava irritado e impaciente. Jones não se abateu com o desinteresse da família. Foi então que ele se lembrou de um antigo cliente que não trabalhava no sábado. No dia seguinte, conseguiu o contato daquele homem para pedir-lhe que fosse até a sua casa para dar um estudo bíblico. Gostaria de desejar uma boa noite a todos, para a gente começar uma É claro que todos os parentes foram convidados, ou melhor, convocados.
Ele confiava na força da palavra de Deus que seria exposta por aquele evangelista convidado. Assim como já estava convencido de algumas verdades, ele acreditava que sua família poderia ter a mesma experiência. Carlos, porém, mostrava uma oposição cada dia mais forte. Ô Juliana, tu sabe que o Johnny tá passando dos limites, né? Essas reuniões de estudo, tu sabe que eu tô indo por tua causa, mas ele tá indo contra todos os meus princípios. Mas você não vê que tudo que ele está falando está na Bíblia? Você tem que pensar nisso. As portas pareciam se fechar diante da reação negativa dos parentes. Johnny, eu vim aqui para te dizer, para te parar de falar de Bíblia. Tu vê que tu tá arrumando a maior confusão. Tu vai terminar brigando com o Carlos. Você vai acabar perdendo todos os seus amigos. Embora respeitasse o pedido de sua mãe, Jones marcou um segundo estudo bíblico em sua casa. Através de uma oração, ele fez um pedido especial a Deus, que toda a sua família estivesse presente no estudo bíblico. Todos compareceram como por um milagre, e desta vez, mais interessados no estudo da Bíblia. Mas Celso, eu aprendi que Estavam inflamados com os assuntos e não queriam que a reunião acabasse. Sim. No livro de Marcos, Para sua surpresa, fizeram perguntas e escutaram com atenção o que dizia o evangelista. o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ele se admirou com o envolvimento de todos nas discussões que os temas causavam e percebeu que havia algo mudado no coração deles. Todos participavam abrindo a Bíblia e procurando textos. Estavam inflamados com os assuntos e não queriam que a reunião acabasse. Tudo isso estava acontecendo por causa de uma mãe que deu um DVD para sua filha, que entregou na sala de aula para uma colega, que entregou para sua mãe, que mandou entregar para um tio, que o recebeu com alegria e fez questão de parar tudo o que estava fazendo para assisti-lo. Vou assistir sim. Muito obrigado. De nada. Tchau. Tchau, querida. Hoje estamos comemorando o aniversário de Sara, a garota que levou o DVD para a escola. Jones se tornou um instrumento nas mãos de Deus, liderando o ministério pessoal em sua igreja. Sua esposa Lucimara é diretora do Ministério da Mulher e professora da Escola Sabatina Infantil. Sua filha Louise participa com alegria do Ministério do Louvor. Lenir, a mãe de Jones, é diretora da Assistência Social Adventista. Vitória, a filha mais velha de Carlos, também faz parte do Ministério do Louvor. João Carlos, o filho mais novo, participa ativamente de todas as programações. Juliane, a esposa de Carlos, com sua simpatia, coordena a equipe de recepção. Carlos, o grande opositor de Jones, é o diretor da escola sabatina e diretor associado do grupo. Ana, uma amiga da família, também se batizou através dos estudos bíblicos feitos na casa de Jones. Louvado seja o nosso Deus! Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Um dos motivos que eu gosto muito desse momento do provar e ver, não sei se você concorda comigo, irmão, mas é que esse momento me lembra de quem eu sou e de quem Deus é. Deus foi quem criou todas as coisas e Deus é o mesmo que mantém. E dessa forma, nós podemos confiar de que um Deus tão grande continua nos amando.
E neste momento, antes de fazermos uma oração também pelos dízimos, também por esse momento de adoração, agora estamos no momento oi, que é o momento de oração intercessória. Não é possível haver um culto de quarta-feira, você que é adventista já há algum tempo, sem que haja esse momento de oração. É um momento especial para você, um momento especial também para mim, onde nós colocamos nossos desejos, nossa vontade diante desse Deus que é tão grande e que pode realizar o que Ele quiser e também atender os nossos pedidos. Aqui na nossa igreja de Jacarandá, nós liberamos para você que quer fazer o seu pedido, você que é membro, você que está assistindo e também não é membro, você pode colocar o seu pedido aí, a gente vai orar por você. Mas mesmo se você não queira colocar o pedido e se sinta à vontade para colocar o seu pedido aí, lembre que neste momento a gente vai orar por você. Suas vontades, seus desejos, suas preocupações, nós vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Você deve saber que nós estamos vivendo um ambiente um pouco complicado, a contaminação através do coronavírus, mas diante de tudo isso, você e eu, nós podemos ter a certeza de uma coisa, a certeza de que nós sempre somos cuidados por Deus. Salmo 34:7 diz o seguinte, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, Deus continuará cuidando sempre de você. E o pedido que nós temos para essa noite é o pedido por um irmão nosso. Quer dizer, pela mãe de um irmão nosso, que é a Dona Maria, que é a mãe do diretor do grupo aqui do Jacarandá, o professor Cadiz. Ela mora no Paraná e já é bem avançada de idade e por algum motivo ela acabou tropeçando, caindo e quebrou o fêmur. E nós sabemos também que, como já disse, nessa situação em que vivemos do coronavírus, da contaminação, e a pessoa ainda sendo um pouco avançada de idade, se torna uma situação um pouco complicada. E nós queremos orar por a irmã Maria e pela família do professor Cadiz. Conhecendo e sabendo que Deus ele é poderoso e tem toda a força possível para fazer tudo aquilo que Ele quiser. Coloque agora, nesse momento, os seus pedidos nas mãos de Deus e vamos orar. Se você quiser, onde você estiver, ficar de joelho comigo, pode ficar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nesta noite e neste momento de culto, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor ainda continua cuidando de nós. Mesmo sendo pecadores, sendo falhos, sendo tão pequenos, o Senhor ainda se importa com cada detalhe da nossa vida e nós louvamos o Teu nome por essa verdade. E neste momento, Pai, de adoração, neste momento de louvor e adoração dessa quarta-feira, queremos juntos, separados fisicamente, mas juntos em pensamento e oração, suplicar para que o Senhor nos proteja. Nós entendemos a realidade e a situação em que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo sobre o coronavírus. Que o Senhor possa colocar a sua mão sobre todos os seus filhos aonde eles estiverem e que nós sejamos libertos e livres de todo mal. Pois como o Salmo diz que o anjo do Senhor acamparia ao nosso redor, neste momento nós queremos suplicar que o anjo do Senhor, o santo anjo de Deus, possa estar conosco, nos livrando do mal e protegendo a nossa família, a nossa saúde e nos dando esperança quanto ao futuro. E de uma maneira especial, Pai, queremos pedir pela mãe do professor Cadiz, o diretor aqui da nossa igreja. Pai, é uma senhora que é filha Tua e pela circunstância da vida está acidentada. Sabemos que ela está numa situação delicada e por isso, Pai, nós suplicamos. Nós suplicamos e oramos confiando que Tu pode todas as coisas e por poder todas as coisas nós, com fé, entregamos a vida em Tuas mãos. Dê a nós a Tua bênção, dê a nós a Tua paz, dê o consolo para a irmã Maria, dê o consolo para a sua família e a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Perdoa as nossas faltas nessa noite, nos dê um bom culto na Tua presença, é o que pedimos humildemente, no precioso e santo nome de Jesus. Amém.
Essa noite nós teremos um pregador ilustre aqui conosco. Um pregador, o pastor Efraim. Ele é formado em música e está terminando o curso de teologia. Daqui logo, logo ele vai terminar. E nessa noite está com ele a palavra. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo se faça presente na sua vida e que o sangue do Cordeiro possa ser derramado na sua vida, te purificando e te lavando de todo pecado. Amém? Também quero agradecer a oportunidade que o Max me deu, o pastor amigo meu, que agora em pouco vos falou aqui. Obrigado, Max, obrigado a toda a igreja aqui, ainda que numa circunstância atípica, né, que os irmãos não se encontram aqui presentes, mas a adoração a Deus ela nunca pode ser desprezada ou colocada de lado, não é mesmo? Então, que possamos sempre ter essa convicção em nossa mente, em nosso coração, e que independente das circunstâncias, independente de ocorrer o coronavírus ou não, que possamos estar sempre aos pés da cruz, sempre aos pés de Cristo. Também quero mandar um abraço para minha mãe, que também está assistindo aí, né, pela internet. Obrigado, mãe, pelo incentivo, pela oração. Obrigado, meus parentes também lá do Paraná. Meus amigos também, que eu tenho alguns lá em Portugal, né? Inclusive o pastor Antônio Morim. Que todos sejam abençoados com a graça do nosso Deus. Amém? Então abra o seu coração, abra a sua mente para receber a palavra de Deus, para que Deus conforte a sua vida, para que Deus te abençoe nesta noite e que você receba as mais ricas bênçãos que o céu tem a te oferecer. Amém? Livro de Esdras. Livro de Esdras. Abra sua Bíblia no livro de Esdras. É um livro que está entre 2 Crônicas e Neemias. Aí você, no meio desses dois livros, você encontrará o livro de Esdras. Esdras capítulo 9. É uma oração muito bonita. Dentre as muitas orações que a Bíblia tem, Daniel 9 é uma oração super bonita. João 17, uma outra mega oração super bonita. A oração sacerdotal de Cristo Jesus. E eu incluo nesta noite uma das grandes orações, né, a oração de Esdras, capítulo 9 de Esdras. Vamos ler do verso 1 ao 15 rapidamente. E depois eu farei os devidos comentários aqui. Ok? Leio a palavra do Senhor, que não volta vazia. Acabadas, pois, estas coisas, que coisas? Ou seja, nós já estudamos, né, para quem é adventista, né, nós já estudamos na lição da Escola Sabatina ou no nosso guia de estudos, né, sobre este livro. Sabemos que durante todo esse livro, o povo de Israel ele esteve envolvido num processo de exílio, né? Ele foi exilado por não haver obedecido à vontade divina. Eles foram para o exílio e agora estavam retornando, né? O livro de Esdras, capítulo 8, verso 21, nos diz que durante esse tempo eles tiveram jejum, eles tiveram os 13 levitas, né, para expor a palavra, 13 levitas para explicar a palavra, né, diante desse processo todo, né, do livro de Esdras e Neemias que nós estudamos, né, em nosso guia de estudos. Diante disso, vem a oração de Esdras, continuando. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo. Os príncipes de Israel chegaram em Esdras e conversaram assim. O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus.
Tudo o que eu acabei de falar aqui eram nacionalidades próximas a Israel. Era como se fosse nos dias de hoje, talvez a Bolívia, a Venezuela, a Colômbia. São países vizinhos ao Brasil, mas que naquela época essas nações aqui eram vizinhas a Israel. Só para a gente contextualizar, né? Verso 2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos de minha cabeça e da barba, e me assentei em choque. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel. Por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permanecia sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Aqui nós vemos o seguinte, que Israel tinha 2 momentos de sacrifício, um pela manhã e um à tarde. Esse era o sacrifício contínuo, né? E Esdras estava assentado, chorando, com as roupas rasgadas, com o semblante para baixo, muito triste, cabisbaixo, desde as 9 horas da manhã, que começava o sacrifício matutino, e até as 3 horas da tarde, quando se era oferecido o último holocausto, a última oferta. Verso 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos. Estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus. Que situação, não? Talvez eu esteja falando para alguém que esteja numa situação difícil, né? Talvez desempregado, talvez com contas a pagar. Talvez você tenha alguma doença na sua família e não sabe o que fazer. E vê nessa situação algo que te deixa desesperado, frustrado, cabisbaixo por não saber resolver essa situação. Mas Esdras, ele tem uma pessoa muito recomendada para te ajudar nesse momento. O Deus do céu. Ele invocou o Deus do céu para resolver essa situação. E hoje, pela palavra de Deus, te desafio, através do Espírito Santo, a você recorrer a Deus, a você buscar em Deus a mesma força que Esdras recorreu, e que ele certamente alcançou a vitória. E você também, meu querido, minha querida, meu querido irmão, minha querida irmã, que veio pela internet, você também irá alcançar graça, favor divino, através da oração, através do estudo da palavra e também através da comunhão diária com Deus. E Esdras fez isto, clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua voz e ele foi atendido, como nós iremos ver mais para frente. Seguindo, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus? Desde os dias de nossos pais até hoje. Ou seja, ele estava fazendo uma retrospectiva, né, de Moisés, de José, de Josué também, né, de Abraão. Ele estava fazendo toda uma história, relembrando o povo dos grandes feitos que Deus tinha feito na vida da nação, né, proporcionado à nação. No verso 7 de Esdras 9, Deus está lembrando, através de Esdras, o que Deus tinha feito a favor do seu povo. E hoje, meu querido, também quero pedir a você humildemente que lembre daquilo que Deus te proporcionou no passado, das vitórias que Deus te deu, das bênçãos que Deus te deu, das oportunidades que você aproveitou pela graça divina, e olhe para frente, porque, como diz a nossa querida irmã Ellen White,
nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos das coisas que Deus fez no passado. Então, se você sabe das bênçãos que Deus te deu, se você sabe das vitórias que Deus te deu, das bênçãos alcançadas, você tem um norte, você tem um rumo, você tem um alvo a seguir, e você certamente seguirá esse alvo influenciado, imbuído pela força do Espírito Santo. Amém? Verso 8. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, a nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Amém? Deus não te desamparou, assim como não desamparou o Esdras, hoje, em 2020, com corona ou sem corona. Deus não vai te desamparar. Amém? 10. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. 12. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos. E jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra. E a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e das nossas grandes transgressões, e vendo, ainda que tu, ó Deus, nos tem castigado, menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os seus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, último verso. Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém aqui possa estar na sua presença por causa disto. Queridos, feita a leitura, agora abra o seu coração ao Senhor, derrame as suas petições, porque a palavra de Deus, ela é pão, ela é água, e por ser pão e por ser água, ela jamais volta vazia. Ela sempre nutre aqueles que estão com fome e aqueles que estão sedentos. Amém? Então vamos orar. Pai, aqui estamos, Senhor, diante do teu altar, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela oportunidade de abrirmos a tua palavra, que jamais ela volte vazia em nosso coração. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida para cada um de nós, para os meus familiares, para os meus amigos que aqui na igreja estão, o Max, seu amigo também, e aos de longe, aos quais eu não posso ver, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor tem cada um na sua palma, na palma de suas mãos. O Senhor sabe os problemas, as dificuldades, as lutas, inclusive esta do coronavírus, e sabe que só em Ti é que há salvação, e por isso nós estamos recorrendo à pessoa certa, que é o nosso Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas, nossos erros, que eles jamais venham nos separar de Te buscar,
de alcançar as bênçãos e de estar ao seu lado. Que o Senhor sempre esteja conosco, nos influenciando para o bem, nos animando, nos confortando, nos dando a certeza do breve encontro com Cristo quando o Senhor voltar. Agora pedimos pelo sermão desta noite, que este sermão seja falado por ti, que o Senhor fale a nós aquilo que o Senhor deseja falar. Que eu apenas seja um instrumento, como diz sabiamente o profeta João Batista, convém que o Senhor cresça e eu diminua. E que nesta noite, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, pessoa maravilhosa de Deus Pai e de Deus Filho, seja enaltecido. E que um instrumento falho como eu seja tão pequeno e que eu seja um vaso para apenas aprender da sua graça e do seu amor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 2011, ela tem motivado seus membros ao redor do mundo para eles terem a prática do reavivamento e da reforma, né? Até o pastor Ted Wilson tinha um projeto, né, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, ou seja, às 7 da manhã estar orando a Deus e às 7 da noite também estar orando a Deus, certo? Diante disso, o que significa reavivamento e reforma? Vamos lá então. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Isto está no livro Reavivamento e Reforma, Reavivamento Verdadeiro, na página 14. Esse livro é de autoria de Ellen White. Os eventos que são descritos em Esdras, eles percorrem um período de um pouco mais de 80 anos, desde o capítulo 1 até o 10, um pouco mais de 80 anos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, são exatamente 23 anos que ocorrem toda essa condição, né, essa situação, melhor dizendo, de exílio. E de quando também Zorobabel foi à Babilônia, pegou os cativos e retornou a Judá. Correto? E esta oração feita por Esdras, ela reflete com muita certeza de como estava a nação nos dias de Esdras. Uma nação já entregue às práticas pagãs, uma nação que não estava mais alinhada com os padrões divinos, com a vontade divina, uma nação que estava realmente deturpada em suas práticas, em sua devoção, em seus rituais, na sua vida como um todo. Para que você saiba disso, está lá em Esdras, se você quiser acompanhar, está lá em Esdras capítulo 10, verso 1 e 2. Né? Uma das práticas que eles estavam fazendo durante esse tempo que eles voltaram, né, para Judá. E diante disso, Esdras e Zorobabel e alguns líderes, eles tiveram que fazer uma reforma, um reavivamento com o povo. Como eu já disse no começo, 13 levitas pregaram a palavra, 13 levitas explicaram a palavra, teve todo aquele processo de adoração que nós estudamos no nosso guia de estudos de algum trimestre aí passado, né? E diante disso, nós percebemos que Esdras, Neemias, Zorobabel, né, estavam envolvidos, todos envolvidos, no processo de reavivamento e reforma da nação. Com isso, Ellen White tem uma citação muito importante em relação a isso. Vou dizer para vocês. Se encontra no livro Patriarcas e Profeta, no capítulo que Esdras, o sacerdote. Lá diz assim:
As palavras da Bíblia, e a Bíblia somente, deviam ser ouvidas do púlpito. Mas a Bíblia tem sido roubada em seu poder. E o resultado é visto no rebaixamento do tono da vida espiritual. Em muitos sermões de hoje, não existe aquela divina manifestação que desperta a consciência e comunica vida. Os ouvintes não podem dizer, porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Essa pergunta foi feita pelos discípulos naquela viagem a Emaús, em Lucas 24, verso 15 em diante. Há muitos que estão clamando pelo Deus vivo, ansiando pela divina presença. Permitir que a palavra de Deus lhes fale ao coração. Deixai que os que tenham ouvido apenas tradições e teorias e máximas humanas ouçam a voz daquele que pode preparar a pessoa para a vida eterna. E ela conclui mais ainda. A abundante iniquidade prevalecente hoje pode ser atribuída em grande medida à deficiência no estudo da palavra de Deus e obediência às Escrituras, pois quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado o seu poder para restringir as más paixões do coração natural. Os homens semeiam na carne e da carne ceifam corrupção. Ou seja, quando Zorobabel, quando Esdras, Neemias e toda a liderança do povo de Israel trouxe Israel de volta, né, para Jerusalém, para Judá, eles tiveram um grande trabalho, que foi voltar as ideias do povo às suas origens. Né? No verso 7 de Esdras 9, vemos que Esdras recapitulou a história de Israel. E não somente isto, mas se nós lermos hoje, influenciados pelo Espírito Santo, no verso 7, também veremos conforme como Deus tem agido conosco no passado, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, Deus nos manteve e nós estamos aqui hoje pela graça do Pai. E assim também foi com Esdras. Né? E no capítulo 10, que é o resultado, né, da oração, né, se nós formos analisar, nós não analisaremos essa noite, mas no capítulo 10 se encontra ali um resultado prático de como a oração de Neemias se tornou efetiva. Por quê? Porque no capítulo 10, o povo foi comunicado através de Esdras a se separarem de suas mulheres que eram de outras nações. Não era uma decisão fácil, não era uma decisão tranquila, né? Mas também não era uma decisão nacionalista. Deus não estava privando Israel. Não era isso. Essa decisão divina, ela foi baseada na idolatria. Porque, veja bem, a palavra de Deus nos diz que houveram pessoas que, influenciadas por outras, elas se afastaram dos caminhos de Deus e deixaram de servir a Deus. Quer ver um exemplo? Antes disso, a serva do Senhor, ela diz mais um seguinte a respeito de Esdras. Onde quer que Esdras atuasse, aí se suscitava um reavivamento no estudo das Santas Escrituras. Mestres eram apontados para instruir o povo na lei do Senhor. A lei do Senhor era exaltada e honrada. Os livros dos profetas eram examinados. E as passagens que prediziam a vinda do Messias levavam esperança e conforto a muito coração triste e cansado. Ela continua dizendo, o propósito de Esdras era alto e santos, e tudo o que fizera fora movido por um profundo interesse e amor pelas almas. Guarde bem isto. A compaixão e bondade que revelava para com os que haviam pecado, fosse em plena função da vontade, fosse por ignorância, deveria ser uma lição objetiva a todos que procurassem promover reformas.
Os servos de Deus devem ser tão firmes como a rocha, onde retos princípios estiverem envolvidos, mas do mesmo modo devem manifestar simpatia e longanimidade. Como Esdras, devem ensinar aos transgressores o caminho da vida, inculcando-lhes princípios que são o fundamento de todo reto proceder. Meus queridos, Esdras tinha amor pelas pessoas, ele tinha interesse pelas pessoas, ele jamais criticava, jamais falava mal, depreciava as pessoas, tanto pelas costas ou pela frente. Jamais ele faria isso, ou jamais ele fez isso, né? Não encontramos nenhum relato aqui na Bíblia dele maltratando as pessoas, dele depreciando, não dando valor a alguém ou a alguma pessoa. Muito pelo contrário, nas palavras de Ellen White, ele tinha amor profundo pelas almas. E será que nós temos hoje? Será que nós temos amor profundo pelas almas? Ou será que criticamos? Ou será que depreciamos alguém por acharmos que ele não é capaz de fazer algo ou alguma coisa do tipo, né? Queridos, em lugares onde não há um processo de estudo da Bíblia, como na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, surgem heresias, surgem princípios totalmente distorcidos da palavra de Deus. E por isso há muita confusão diante disso. Então, graças a Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem esse momento que eu chamo isso de sábado, né? Todo sábado nós estudamos a Bíblia, nós estudamos um livro da Bíblia, como nós estudamos nesse trimestre, o livro de Daniel, nós estamos estudando. Trimestre passado teve, alguns trimestres atrás, teve ajuda aos pequeninos, né? Meus necessitados irmãos, e por aí vai. Nós estudamos a Bíblia. Nós, graças a Deus, temos esse privilégio dado por Deus de estudarmos a Bíblia. Mas em outros lugares, essa prática ela não é valorizada, ela não é incentivada, e por isso heresias têm surgido, né? E também, como eu disse para vocês, ao analisarmos temos na Bíblia pessoas que casaram com outras pessoas de outras terras, né, e perverteram o coração, né, como é o exemplo de Salomão, né? Salomão casou com muitas mulheres e essas mulheres então perverteram o coração de Salomão. Mas também por outrora, né, Moisés casou-se com Zípora e ele se manteve nos caminhos do Senhor. Mas, diante disso, de Gênesis a Apocalipse, os autores bíblicos, eles criticam fortemente o casamento entre um israelita, no caso aqui, deles, né, e um pagão. No nosso caso, entre pessoas de julgo desigual, que é conforme falado no livro de Coríntios pelo apóstolo Paulo. Pessoas que não professam a mesma fé, pessoas que não têm os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, a mesma ideia, né? São da vontade divina que nós não se unamos a essas pessoas, que busquemos, né, pessoas dentro de nosso arraial, né, dentro da Igreja Adventista, não só aqui, mas em vários lugares, né, para se casar com alguém. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, e esta é a vontade de Deus para você, meu irmão, minha irmã, e que todos nós possamos ser abençoados diante desse princípio que a palavra de Deus nos outorga, que ela nos dá, né? E a despeito de tudo que aconteceu com o povo, deles irem para o exílio, deles voltarem, deles sofrerem por não obedecerem à vontade divina, e quando eles voltaram, né, para Judá, para Jerusalém, eles voltaram dispostos a obedecer, né?
a Deus, pelo menos por um pouco de tempo. Mas, independente disso, Deus atuou fortemente na vida de Esdras e de Neemias, né, e de outros líderes para conduzir a nação de volta às suas origens. E nós estamos aqui para também, não somente nós, mas os nossos queridos irmãos que se encontram pela internet, né, conduzir vocês para os pés de Cristo, e não somente isto, mas para o lar da eterna felicidade. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho prazeroso, porque nós não iremos para o céu sozinhos, e nós queremos que você faça parte desse grande ministério que o Senhor nos deu, que é o ministério de salvar pessoas, que é guiar para salvar do pecado e guiar no serviço. Que possamos ter sempre isso em mente. Eu vou estar resgatando alguém, eu vou estar conduzindo alguém, eu vou estar influenciando alguém, para que este alguém possa também partilhar das delícias do céu comigo. No livro de Romanos, capítulo 7, verso 1 a 6, lá nos é dito que o apóstolo Paulo, ele faz algumas declarações ali, né, da humanidade sem a presença de Cristo, né? Romanos 7, verso 1 a 6, para terminarmos aqui o nosso culto, nosso momento de adoração a Deus. Leio a palavra do Senhor que não volta vazia. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada está da lei conjugal. Verso 3, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se este homem morrer, estará desobrigada da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo as nossas carnes, as nossas paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados sois da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra ou na velhice da letra. Aqui se encontra, meus queridos, a humanidade sem a presença transformadora e vivificadora do Espírito Santo. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 121, ela nos diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Ou seja, assim como você sai de manhã para buscar o seu pãozinho, o seu leite na padaria, nós também devemos procurar a Bíblia e a sua palavra, né? A palavra de Deus, a prática da oração, a prática de estudar o nosso guia de estudo juntamente com a Bíblia, para nosso reavivamento e reforma. Eu falo isso como também precisando dessa ferramenta que Deus nos dispôs ao longo de séculos, ao longo de gerações. Também nós estamos aqui no verso 5, Paulo fala sobre aquilo que eu já falei. Nós andávamos fora, desgarrados de Cristo. Antes de conhecermos a Cristo, vivíamos segundo as nossas próprias paixões pecaminosas, conforme Paulo nos relata. Mas no versículo 6, Paulo menciona uma mudança espiritual muito interessante. Ele diz assim: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos,
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei, conforme eu tinha dito antes. Ellen White diz o seguinte: com o abandono da Bíblia, tem vindo o abandono da lei de Deus. Isto é grave. A doutrina segundo a qual os homens estão livres da obediência aos divinos preceitos tem enfraquecido a força da obrigação moral e aberto as comportas da iniquidade sobre o mundo. Queridos, hoje estamos vivendo em dias muito solenes, e não somente a Bíblia nos exorta a isso, mas estamos aí com o coronavírus, alertando, apavorando todo mundo, né? Ou seja, estamos vivendo realmente nos últimos dias da história deste mundo. E nós precisamos, mais do que nunca, nos unir em oração, nos unir na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, obedecer à lei de Deus, para que possamos estar em pé quando o Filho do Homem voltar naquele grande dia. Ou seja, nós devemos viver 24 horas nos examinando como que estamos, qual é o meu comportamento, o que Cristo faria. E eu falo isso também a partir de mim, né? Como eu devo também fazer em meu dia a dia, né? E diante disso, a gente pode perceber que a graça de Cristo, ela pode nos alcançar em diferentes momentos da nossa vida. E você também pode ter a oportunidade, né, se quiser, pode partilhar aí as bênçãos de Deus alcançadas aí na página da IAS de Jacarandá, né, para a honra e glória do nosso Deus, para reavivar os irmãos que também verem esse testemunho seu, né, das bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida, e momentos de esperança, né, palavras de esperança, palavras de conforto, né, ao nosso coração, são mais necessários nesse momento. E também que possamos sempre ter em mente que o Deus da paz, Ele está sempre conosco. Então não adianta ficar desesperado, com os cabelos, né? Vamos ficar calmos, vamos orar, vamos nos alimentar da palavra de Deus, pois só ela é que nos garante a vitória. E a vitória é certa, né? Ou seja, meus queridos, para vencermos o pecado, só há um caminho, através do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é que nós conseguimos vencer o pecado. Do contrário, o pecado só vai reafirmar as nossas vis paixões, ele vai realçar mais ainda o nosso desejo pecaminoso e, em consequência disso, vai nos afastar de Deus. O amor pela palavra de Deus é algo que jamais deve ser retirado de nós. E também ela é fundamental, ela é a pedra de toque, ela é a pedra angular para nos conduzir a um reavivamento e a uma reforma. Também nós, para encerrar aqui, temos algumas lições práticas de como proceder em nosso reavivamento, em nossa reforma, né? Como nós estamos lidando com as pessoas em nosso dia a dia. Como é o nosso comportamento social quando estamos no NASP, aqui, né, na região do NASP, ou na sua região aí mesmo, né? Como é o seu comportamento? Será que você esculacha as pessoas? Será que você zomba das pessoas? Será que você critica as pessoas? Ou você abraça, ou você ampara, ou você dá força, ou você dá ânimo, ou você ora com as pessoas, ou você procura ser o bom perfume de Cristo? Como tem sido a sua atitude e como tem sido a minha atitude também, né? Que eu não falo só para vocês, eu falo a partir de mim, né? Porque eu também preciso dessa ferramenta poderosa que Deus nos dá. Por quê? Porque sem reavivamento e reforma, meus queridos, nós não iremos alcançar o céu. Isso é muito sério. Nós precisamos desenvolver em nosso dia, em nossos hábitos, né, em nosso estilo de vida, o reavivamento e a reforma, para que nós consigamos alcançar o céu. Como é o seu comportamento na família, nos hábitos devocionais? Será que você tem estudado a palavra de Deus?
Será que você tem estudado o guia de estudos desse trimestre ou de trimestres atrás? Será que você estudou? Será que você se alimentou da palavra de Deus? Será que você procurou estar mais próximo de Deus? Como tem sido aí a sua dinâmica de vida, né? Como tem sido a sua realidade? Será que você se importa mais com Deus? Porque a Bíblia ela tem um verso muito forte e que serve para nós de alerta hoje, né? Paulo ele descreve ali em Timóteo, né, a condição dos últimos dias. E uma das condições dos últimos dias é que o povo do tempo do fim, né, nós que estamos vivendo aqui, né, de modo geral, né, seríamos mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Será que eu falo para você nessa noite que está amando mais os prazeres deste mundo do que a Deus? Será que eu falo para você nessa noite que está mais preocupado com o trabalho, com atividades, com isso, com aquilo, do que em estar na presença de Deus? Espero que não, meu irmão. Espero que não, minha irmã. Espero que você tenha separado momentos durante seu dia para se encontrar com Deus, pois é isso que importa. É isso que importa. É o nosso caráter que nós levaremos para o céu. Nada mais ficará aqui neste mundo, né? E para concluirmos então, de fato, a palavra justo és, que aparece no verso 15 de Esdras 9, ela nos lembra que para nossa condição de pecado, há alguém que é suficientemente abundante, suficientemente capaz de libertar-nos de todas as nossas mazelas, de todos os nossos pecados e nos dar um futuro com esperança. Esta palavra justo és, ela nos garante também que em todos os momentos da história, desde Gênesis até o Apocalipse, Deus sempre separou um povo, e este povo tem um nome: remanescente. Em todos os momentos da vida, desde Gênesis até Apocalipse, Deus separou este povo, não somente para um propósito salvífico, mas também para que Deus levantou essas pessoas, né, que Deus levantou a nós, né, no tempo do fim, para levantarmos a bandeira de Cristo, para falarmos mais de seu amor, mais de sua graça, e assim estendermos essa bênção para os outros que estão ao nosso redor. Estamos nos últimos momentos da história desta terra, meus queridos. Estamos nos últimos momentos. E Ellen White, ela tem uma declaração muito forte, para terminar aqui. Ela diz o seguinte: a obra, veja bem, vou repetir, a obra de restauração e reforma realizada pelos que voltaram do exílio nos últimos dias da história da terra. O remanescente de Israel, olha só, veja se você se encaixa nessas palavras. O remanescente de Israel era um povo débil, era um povo exposto aos ataques do inimigo, mas por intermédio dele, Deus se propôs a preservar na terra o seu conhecimento e o conhecimento de sua lei. Certamente eu falei com você. Você é uma pessoa fraca, uma pessoa débil, que está exposta aos ataques do maligno, mas note, eles foram os guardiões do verdadeiro culto, os guardadores do santo oráculo. Variadas foram as experiências que tiveram na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Forte foi a oposição que tiveram de enfrentar. Pesada foi a carga levada pelos líderes nessa obra, mas esses homens prosseguiram com inabalável fé. Em humildade de espírito e com firme confiança em Deus, crendo que Ele levaria sua vontade ao triunfo. Como o rei Ezequias, Neemias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo
e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Meus queridos, não sei por que lutas você tem passado, por que dificuldades você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa: pesada foi a obra que eles tiveram no passado, e pesada é a nossa obra hoje, mas não estamos sozinhos. Amém? Não estamos só. Se quiser digitar amém aí, pode ficar à vontade. Não estamos só. Esdras, Zorobabel e vários líderes da nação hebraica, né, que eles retornaram do exílio, eles tinham essa convicção, essa esperança na vida deles. Eles fizeram esse trabalho e eles foram recompensados pela atuação poderosa do Espírito Santo nos dias dele. E como Ellen White nos disse, ela é uma obra de restauração que hoje, em 2020, até quando Jesus voltar, ela também irá ocorrer. Da mesma forma como eles trabalharam e eles conseguiram vencer, nós também iremos trabalhar arduamente. Vocês, nós, todos, unidos pela palavra, nós conseguiremos vencer o maligno e estarmos em breve na Canaã Celestial. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus conforte o seu coração, que Ele te restaure, né? Não sei qual é o problema que você tem, mas que todos esses problemas juntos, saiba de uma coisa, lembre-se disso, todos os seus problemas juntos. Ajunta todos os seus problemas. Ajuntou? Quantos são? 10, 20, 30, 40, 50, 100? Beleza. Lembre-se, todos eles não são maiores do que o nosso Deus. Amém? O nosso Deus é maior do que todos eles juntos e do que todos eles em separados. Assim como Esdras venceu, nós também iremos vencer. Por quê? Porque nós iremos vencer por meio daquele que nos amou. Nós iremos vencer tão somente porque Cristo venceu e morreu na cruz por cada um de nós. Amém? Teremos um hino agora, né? Isso. O hino final agora é o número 506. Então lembre-se disso, meus queridos. Para cada momento de dificuldade, para cada momento de desilusão que você tiver, olhe para o céu. Pois é de lá que a redenção vai vir, e é de lá e é para lá que nós iremos. E que a cada dia, meus queridos, meu querido irmão, minha querida irmã, que a cada dia sejamos fortalecidos pela palavra do nosso Deus. E que como igreja, juntos, unidos, Ele voltar, nós estaremos juntos, unidos, firmes e fortes, esperando tão somente a chegada do nosso Deus.
Regressar. Amém? Querido e bom Pai, pedimos tão somente a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para nos fortalecer. Vivemos em dias muito solenes, vivemos em dias em que a eternidade está chegando até nós. Nós precisamos nos reavivar por Sua palavra. A partir de mim, que eu também seja incluído nesse rol de pessoas que também desejam encontrar o Senhor nos ares. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas, nossos erros. Que o Senhor nos livre do mal, desse coronavírus também. Quero pedir pelas pessoas que estão afetadas por este problema, né? Que seu Santo Espírito esteja abençoando a vida de cada um. Que o seu Santo Espírito esteja derramando ali, através de inteligência, através de atitudes, uma melhor maneira, né, para a resolução desse problema, e que essa pessoa que está enferma por conta disso, que ela em breve possa ser restaurada. Que o Senhor atue poderosamente nessas pessoas, que aquelas que estão bem, né, que não tem problema nenhum, que seu Santo Espírito também esteja tocando e dando forças para ela, e que todos nós, unidos, possamos estar juntos de joelhos, estarmos orando por nossa vida e pela vida de outras pessoas. Que possamos desenvolver em nós, se ainda não temos esse hábito, perdão, Senhor, mas que nós, a partir de agora, possamos desenvolver o hábito de sermos semelhantes ao Senhor para com os nossos semelhantes. Em vez de menosprezar, em vez de
de criticar, de desmerecer, possamos sempre, desafiados pelo Espírito Santo, a sermos esperançosos para com as pessoas, a darmos uma palavra de esperança, a termos uma palavra de esperança, a sermos um bom perfume de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve do mal, das astúcias do inimigo, né? Que nossa família seja protegida, que nossos parentes também, por onde eles se encontram, quer nesse Brasil ou fora do Brasil, que todos sintam-se abraçados por Ti. Que o Senhor nos derrame ricas bênçãos, por mais que esse momento nos prive, né, do calor humano, mas que esse momento não prive o Senhor de derramar as suas ricas bênçãos sobre cada um de nós. Que possamos sentir, sentir uma porção dobrada do Santo Espírito em nossas vidas. Que o Senhor nos reavive a partir de hoje. É o que nós te pedimos humildemente, não por nós mesmos, porque nós não somos nada, somos pó, somos pecadores, fracos, miseráveis. Mas nós estamos pedindo na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, que se dispôs a vir neste mundo, a pregar o Evangelho, a morrer, e hoje está à destra do Pai para nos interceder. Que o Senhor nos atenda em oração, e que o Senhor atenda esta oração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Depois da mensagem apresentada aqui pelo nosso irmão Efraim, antes de terminar, antes de nos despedir, eu queria convidar você mais uma vez para que você esteja conosco aqui pelo Facebook sábado, no próximo sábado, que nós iremos novamente retransmitir o culto. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que possamos passar o restante da semana ao lado de Jesus.